Estamos iniciando mais um podcast aqui pela plataforma Dr. Play, sempre levando essa informação que eu julgo diferenciada, esclarecedora e de utilidade pública. Portanto, todos atentos, agradecendo sempre a audiência. Estamos ao vivo e hoje eu tenho a honra ao meu lado, é um grande cirurgião do aparelho digestivo, o doutor e também professor Marcelo Gonçalves. Doutor, seja muito bem-vindo. O senhor está no podcast Mais Vida pela Dr. Play. Muito obrigado, Fábio. Obrigado a Dr. Play, obrigado a esse podcast que já é sucesso. É a oportunidade de estar aqui com você, né? E a gente está contribuindo com o seu projeto e contribuindo com informação para o público, né, que está ávido por informações de saúde, informações que possam impactar na vida de uma forma geral da população. Quando observamos o histórico, a síntese, eu posso dizer, curricular do doutor Marcelo, eu julgo que é de impressionar, lógico, fruto do conhecimento adquirido, de toda uma luta, de toda uma vivência na área que é grandiosa do aparelho digestivo, não é isso, doutor? Exato. É importante a gente salientar que tudo isso vem de uma decisão de muito tempo, né? Uma decisão em estar alinhado com esse propósito de estar ajudando as pessoas, né? Alinhado com o que eu entendo de contribuir para a sociedade. E estou muito satisfeito com minha especialidade, sou muito satisfeito com a escolha que eu fiz da minha profissão. Tive a oportunidade de agregar a docência, que era algo que me deixou muito feliz. Hoje, ser professor, eu me sinto, de certa forma, realizado dentro da minha profissão. E sempre procuramos, iremos fazer isso nesta edição de hoje, repito, inédita e exclusiva, a pensarmos, doutor, na prevenção. Tanto que a primeira tela que vai aparecer aí na sequência, nós vamos citar justamente sobre isso, porque fala os principais cuidados com o sistema digestivo. O que o senhor elencaria nesse momento? Eu sei que são muitos, mas os principais cuidados, doutor? Fábio, foi muito importante essa sua fala, que pôde a gente falar de prevenção. Normalmente, quando vê um cirurgião falando, vê um médico falando, a gente já pensa em cirurgia, em tratamento, em doença, em sofrimento, mas é muito importante a gente também estar falando de prevenção, da atenção primária, né? O sistema digestório, ele tem influências multissetoriais. Existe uma influência da atividade física, existe a influência da alimentação, existe a influência do estado mental, né? Da saúde mental da pessoa, existe uma influência de o quanto você está tendo cuidado com seus exames preventivos de tempos em tempos, um ultrassom, endoscopia, uma colonoscopia, algum exame de sangue. Então, são vários setores que agem com uma harmonia para a gente ter um sistema digestivo saudável, né? Alguns pacientes procuram porque está havendo alguma desordem, mas o que eu sempre falo, a medicação, ali a receita, né, vai ser um paliativo. Ele vai tomar, vai melhorar e daqui a pouco volta novamente. É por isso que quem está nos vendo, quem está nos escutando, né, e muito provavelmente você, tem uma experiência de que já foi em alguns gastros, que já tomou vários remédios e não melhora. Porque a questão do sistema digestório, ele é multissetorial. Ele precisa da alimentação, ele precisa dos exames, né, para avaliar como anda todos os tecidos, e ele precisa uma saúde mental. É muito importante a gente estar correlacionando o intestino com o que está aí na mídia, o segundo cérebro. Então, esse é um fator importantíssimo. Doutor Marcelo, é lógico que estamos também na era da ampliação da informação. Me refiro, por exemplo, aos artifícios sempre crescentes da internet. Com isso, temos hoje um paciente mais bem informado que procura mais regularmente o médico
Qual a ótica do senhor? Eu acho que realmente os meios digitais, a informação, isso trouxe grandes avanços, né? A gente sempre fala do Dr. Google, que o paciente coloca lá, né? Tem de ter cuidado de avaliar, o profissional tem de entender que o paciente vai ter acesso, o paciente, muitas vezes, não entende se a informação é errada ou não, mas cabe ao profissional correto entender essa necessidade que o paciente tem de buscar o acesso e a gente passar a informação correta. Eu acho que, em linhas gerais, a informação, a mídia digital veio melhorar muito, né, esse diálogo entre médico e paciente, para aqueles médicos que também estão up to date, estão atualizados com a sua área e atualizados com as vias digitais, né? É muito importante também esclarecer que esse é um fator, o aparecimento de mais informação, mas também a cabeça, a mentalidade da nova geração mudou. Então, hoje a gente está diante de um público que fala de qualidade de vida, a gente está diante de um público que fala de aumento de expectativa de vida, a gente fala de um público que está mais ligado à prevenção. Então, as exigências mudaram, né? As expectativas de vida mudaram, os anseios mudaram. Então, eu acredito que a informação trouxe realmente uma amplitude, né, de pensamentos, né, mas que veio junto com uma nova geração, uma geração que pensa diferente do que as gerações que ficaram para trás. Aí, doutor, quando chega, obviamente, creio que comum que eu vou falar, um paciente até o senhor, muitas vezes já com uma informação, vamos dizer assim, até balizada, alguns já se sentem até médicos também, né, doutor? São várias situações, né? Eu acredito que o paciente não tem muita culpa, né? Ele está querendo só se proteger, desde que seja um diálogo com educação, né, com posicionamento, entendendo. Mas cabe ao médico, né, cabe ao médico desmistificar algumas coisas, falar baseado em evidências, não criar um atrito porque o paciente está falando, e você dar a sua opinião e se posicionar como médico, como especialista. O outro passo, se ele vai acreditar, se ele vai concordar, aí vai de acordo com as crenças dele, o pensamento dele. Mas eu acredito que se o médico passa uma confiança, se o médico está baseado as suas informações em evidências, se o médico ele já tem todo um know-how, né, eu acho que ele tem de agradecer o paciente procurar, que de certa forma, muitas vezes, até poupa um pouco o trabalho dele, né? E na consulta, o objetivo não é só fazer o tratamento daquela patologia. À medida que a gente desmistifica algumas coisas que o paciente chega para nós, a gente está fazendo uma parte disso que nós estamos fazendo aqui, né? Uma assistência global do paciente e passando algumas informações corretas. Doutor Marcelo Gonçalves, vamos falar um pouco da bariátrica nessa próxima tela e também das relações. Eu estive olhando o Instagram do senhor, sempre muito atualizado. O senhor faz uma comunicação muito necessária e propícia com seus pacientes. Já quero elogiar de antemão. E aqui diz, relação entre bariátrica, vesícula e hérnia. Realmente esse contexto tem que ser analisado, né, doutor? E dentro desse contexto, né, voltando um pouco ao que a gente falou anteriormente, sobre prevenção, né? E quando a gente vai ver essas palavras, cirurgia bariátrica, pedra na vesícula, hérnias, então isso aí já soa a obesidade. Então a obesidade hoje é um problema muito crítico de saúde, né? A gente tem mais de 50% da população com sobrepeso. A cirurgia bariátrica é uma das cirurgias mais realizadas no mundo. Segundo informações do Colégio Brasileiro de Cirurgia, dentro das cirurgias da cirurgia geral, né, ela está junto ali com a de vesícula, com a de hérnia. Então, essas 3 cirurgias são as mais realizadas. E dentro desse escopo, a obesidade, o fator de risco da obesidade, é um fator extremamente importante, né? A hérnia tem uns fatores relacionados à composição dos músculos, dos tecidos, né, o fato de ter feito cirurgias prévias ou não, mas a obesidade é um fator de extrema
importância para esses casos. E a vesícula é mais frequente numa faixa etária aí de meia-idade, em mulheres relacionada à alteração hormonal, né? A variação do peso também entra no contexto do fator de risco para a vesícula. Então, esses pacientes, obesidade, pedra na vesícula, hérnia, perda de peso, então tudo isso, de certa forma, está interligado. Doutor Marcelo, quando clientes ou pacientes procuram o senhor, sabemos da grande evolução na área da obesidade e também dos medicamentos, né? Existem momentos em que o senhor ali já prescreve inicialmente um medicamento, ou seja, vamos dizer assim, que possa evitar um possível processo cirúrgico, doutor? Você está se referindo à bariátrica. A bariátrica. Né? Então, nos últimos anos, né, a gente vem vendo um crescimento muito grande da cirurgia bariátrica. Né? Ela tornou-se um procedimento com menor risco, pouco invasivo, uma recuperação rápida, pouco tempo de internação. Né? Tem complicação? Tem problema? Tem. Mas o problema de permanecer obeso, estatisticamente, é muito maior. O encurtamento de vida de um paciente obeso é muito maior. Bem, mas o que foi essa grande mudança? É que no início da cirurgia bariátrica, o centro era o cirurgião. O cirurgião era tudo ali e o paciente era mais um componente nessa relação. Então, o cirurgião era nutricionista, o cirurgião era endócrino, era o psicólogo, então ele determinava se... Então, houve uma mudança de paradigma. Né? Na equipe nossa e nas grandes equipes do país, o centro é o paciente. Então, nesse contexto do centro é o paciente, a gente tem o cirurgião, o endocrinologista, o cardiologista, o pneumologista, a psicóloga, a nutricionista. Então, quando esses pacientes vêm com a obesidade ou necessitando já ter um outro olhar para um sobrepeso, geralmente a gente coloca esse paciente no centro e aí a gente oferta para esse paciente um controle nutricional com a nutricionista, uma avaliação endocrinológica, se tem alguma alteração hormonal que justifique eventual aumento de peso, a necessidade de um tratamento clínico com um especialista, que é um endocrinologista, e dessa forma a gente tenta tratar esse paciente com um olhar de vários profissionais. Doutor, eu vejo, assim, até porque fiz também uma cirurgia bariátrica há 4 anos, que no momento, devido ao conhecimento, às especializações, toda uma equipe nesse contexto, as pessoas, eu creio, que estão muito seguras quanto à bariátrica. Eu tenho uma experiência até recente, doutor, eu ministrei agora uma palestra no âmbito do projeto que inclusive o senhor faz parte, o Nós Salvamos Vidas, e eu perguntei ali, estava no momento exibindo algumas fotos antigas minhas, aonde eu estava com sobrepeso nessas fotos, fotos de 15 anos passados, e eu me referi à bariátrica naquele momento da exibição, e cerca de 100 pessoas que ali estavam assistindo a minha palestra, 12 em média levantaram a mão que já tinham feito uma bariátrica. Quer dizer, a gente nota que passou a ser uma ação comum, vamos dizer assim, aliada aos grandes médicos como o senhor, os procedimentos, os equipamentos, a tecnologia e as especializações de uma forma geral. É isso mesmo, doutor? É isso mesmo. Mas quando você se referiu lá, que tinha várias pessoas que fez cirurgia bariátrica, eu já me reportei a algumas situações que a gente vê no dia a dia, né? De pessoas engordando para fazer a cirurgia bariátrica, de pessoas que querem tratar a cirurgia bariátrica com uma urgência e sem a necessidade de um preparo psicológico, um preparo nutricional, a necessidade de muitas vezes perder um peso antes da cirurgia, uma questão urgencial, né? Então tem muita gente bem, a grande maioria das pessoas estão bem, né? A cirurgia bariátrica realmente revolucionou. Os pacientes falam no meu dia a dia, se eu soubesse eu já tinha feito. Mas eu queria deixar o alerta, o cuidado para as situações onde envolve uma falta de um preparo para a cirurgia bariátrica, né? A cirurgia bariátrica eu falo que tem um namoro. Ela perde peso, perde, mas depois vai ter uma parte que você vai ter de assumir a posição da cirurgia. E aí é muito ruim quando a gente vê um paciente
que reganhou peso, que adquiriu problemas relacionados à cirurgia, que não faz um retorno, que não faz um controle. Então, a cirurgia bariátrica é maravilhosa. É o melhor tratamento para a obesidade, para os pacientes grau 2 e grau 3 que não se responderam ao tratamento clínico, né? Grande maioria dos pacientes estão muito satisfeitos, mas a cirurgia bariátrica ela tem de ser tratada com responsabilidade, tanto para os profissionais, para as equipes, mas principalmente pelo paciente e pelos familiares. Se essa harmonia estiver legal, adequada, dentro de um contexto já pré-estabelecido pelo Conselho Federal de Medicina, pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, os procedimentos corretos, a técnica correta, eu acho que é maravilhosa a cirurgia bariátrica. Doutor Marcelo, estamos prestes ou chegando ou já brincando um carnaval. Aí vem uma pergunta, uma curiosidade, o senhor vai operar, vai descansar ou vai brincar? E aí, doutor? Então, a gente vai continuar com o mesmo compromisso com os pacientes, né, tentando manter o mais próximo possível dos familiares, da família, mas eu acho que é um momento de confraternização, um momento de harmonia, um momento, né, de a gente fazer um pensamento como vai ser depois do carnaval, né? Todo mundo fala que o ano começa depois do carnaval. Eu não acredito muito que o meu começou logo muito cedo, mas é uma oportunidade da gente também parar, né? E fazer novos pensamentos, novos projetos, né? Mas o médico, o cirurgião, a gente trabalha 24 horas, né? Verdade. Então, a gente está sempre atento à necessidade de algum dos nossos pacientes. Eu até presumo, doutor, um pensamento aqui que alguns dos pacientes do senhor podem até estar fazendo ou irão fazer a bariátrica nesses dias, até porque pega alguns dias feriados, né? Se pensa muito nisso a nível do trabalho. Na verdade, existe essa sua situação, mas o que eu posso lhe dizer é que a grande maioria não quer, né? Não quer, doutor? Não quer porque uns querem aproveitar o carnaval, já fizeram as suas programações, os outros pensam que o carnaval o médico vai viajar, vai cair na festa, o hospital não vai dar a mesma assistência. Verdade, doutor. Então eles têm receio disso aí, né? Entendi. Eu acredito que cada um tem suas necessidades, seus pensamentos, né? E se for uma coisa que seja bom para a equipe cirúrgica e seja bom para o paciente, eu acho que está tudo certo, né? Já que falamos em carnaval, a próxima tela, e o senhor alerta muito bem no Instagram, que daqui a pouco o doutor vai divulgar para todos que estão agora nos observando aqui pela plataforma Dr. Play, e já aparece aqui, doutor, bebida no carnaval e o nosso fígado, como fica? E aí, doutor? Um perigo, temos que estar alerta, né, doutor? Eu acho que o equilíbrio da vida é muito importante, né? Se a gente fizer tudo com moderação, com equilíbrio, né? Dosando divertimento, com a necessidade de responsabilidade com o corpo, né? Que a bebida faz mal, já é de conhecimento amplo da população, né? Que ela machuca o fígado, né? Que ela dá problemas relacionados à flora, trato gastrointestinal, à inflamação, uma série de outros problemas, além de também gerar problemas sociais, né? Violência, enfim. Mas eu acredito que se houver um equilíbrio, se for com responsabilidade, se não for num pós-operatório, se não for num programa de perda de peso, né? Você está querendo perder peso e acaba bebendo. Então, eu acho que tem momentos e tem quantidade e tem responsabilidade para tudo. Doutor, a famosa, tão falada e que muitas pessoas adquirem ou têm a gordura no fígado, né? As pessoas falam muito, os tratamentos atuais, vamos esquecer um pouco a bariátrica, que sabemos que a metabólica muitas vezes reverte esse processo. Mas, tirando a bariátrica, quais seriam os principais tratamentos, cuidados que o senhor normalmente prescreve, atua e com tanta excelência exerce o seu ofício? Olha, todo mundo faz um ultrassom, observa uma esteatose hepática
né, gordura no fígado, é o mesmo nome. Mas hoje a gente tenta passar para o paciente que, na verdade, esse paciente tem uma doença metabólica que está acontecendo um reflexo no fígado. A esteatose hepática, na verdade, é um reflexo do metabolismo do paciente. Controlar seu colesterol, controlar seu triglicerídeo, muitas vezes com medicação, perder pelo menos 10 a 20% do peso, ter cuidado com a dieta, ter cuidado com a atividade física regular, né, pelo menos 200 minutos de atividade física durante a semana. Então, esse é o tratamento da gordura no fígado. O problema da esteatose hepática ou da gordura no fígado é que ela pode, em alguns casos, evoluir para uma cirrose, né? Muitas vezes a gente está dizendo, olha, não beba não, porque pode ir para cirrose, mas eu estou comendo ali gordura, massa, e estou com meu fígado gorduroso, sem beber, e tenho até mais chance de ter uma cirrose do que quem está bebendo, né? Então, hoje nos Estados Unidos, a gente vê a esteatose hepática, a evolução para uma cirrose, como uma causa frequente de transplante no fígado. Dependendo do grau de gordura no fígado, pode também surgir nódulos no fígado relacionados à gordura no fígado. Então, para você ver a complexidade que é de quem tem uma gordura no fígado. Então, na chegada no consultório, o paciente quer um remédio para diluir aquela gordura. E o remédio é tratar todas as comorbidades que estão apenas dando reflexo no fígado. Tem algumas medicações que ajudam um pouco, né, vitaminas, estatinas, que colaboram pouco. O que melhora, na verdade, a esteatose hepática é a perda de peso, a qualidade de vida, né, mudanças nos hábitos, diminuir o estresse do dia a dia e fazer atividade física. Já que o doutor tocou aí no assunto doação, de um modo geral, transplante, eu quero até fazer um agradecimento público agora a toda a equipe do Hospital Metropolitano, que agora recentemente fizeram com grande sucesso o primeiro transplante cardíaco de 2023. Inclusive, doutor, fui convidado para a alta agora, na última sexta-feira, do seu Francisco, que com menos de um mês saiu lá com seu coração novo, e sempre a importância da doação, dessa conscientização familiar, não é isso, doutor? Com certeza, né? A gente tem vários pacientes na fila do transplante de fígado que estão ansiosos para receber esse órgão. Então, você que está alinhado com esse pensamento, compartilha da necessidade da doação de órgãos, enquanto vida, declare isso para a sua família, que os familiares entendam que é um processo totalmente legal, seguro, honesto, né, auditado, então não tenham receios com relação a isso. Então lembre sempre, né, a doação de vida, a doação de órgãos, na verdade você está permitindo que outra pessoa que tem família igual a sua, que tem toda uma história de vida igual ao seu, possa viver mais. Vamos falar agora na próxima tela da importância dos exames. O doutor sempre ressalta durante todo o seu trabalho da endoscopia, tanto que fala aqui, doutor, na sequência da endoscopia digestiva alta e a sua importância. O que seria precisamente esse termo, endoscopia digestiva alta? É importante, né, a gente dizer que os tumores, a gente vem cada vez mais preocupados com a quantidade e com a perda de idade, de fatores de risco, ou seja, a gente está abismado com a quantidade de tumor, né, benigno, maligno que vem surgindo e a gente observa no consultório. O que a gente tem de estatística é que o trato gastrointestinal é fonte de muitos cânceres, né? O câncer coloretal, um dos mais frequentes hoje, né? O câncer gástrico, o câncer de pâncreas, o câncer de fígado. Então, são vários órgãos que a gente pode, de certa forma, tê-los mais à mão, fazer os exames prévios, ter uma prevenção, que a gente possa pegar situações de menor risco, lesões menores, que a gente possa tratar esse paciente. E dentro desse escopo de exames que pode a gente ter num consultório de gastroenterologia, tem a endoscopia. O que é a endoscopia? É um aparelho que você coloca pela boca, né, com a câmera, e ele é capaz de ir até o estômago, o duodeno, e fazer uma visualização, eventualmente pode fazer uma biópsia, pode dar um diagnóstico precoce.
Então, existe a endoscopia digestiva alta, vai até o duodeno. Existe a endoscopia digestiva baixa, que é pela via retal, né? Da mesma forma com outro aparelho, um aparelho especial, né? Que a gente conhece hoje como colonoscopia. Normalmente a gente espera aí 45, 50 anos para fazer a primeira endoscopia, colonoscopia, exceto se começa a haver sinais de alerta, sangramento, quadros obstrutivos, muita diarreia. Então, a gente não, aí perde a idade, você tem que fazer antes. Aqueles pacientes que têm um histórico familiar importante de câncer de estômago, de câncer de colo, então tem que fazer mais precoce. Mas em linhas gerais, um paciente na média de 45, 50 anos, é muito importante fazer uma colonoscopia, endoscopia. Deixa aqui o alerta a todos que estão nos assistindo, nos escutando. A colonoscopia é um procedimento seguro, né? Um procedimento que dá um pouco de trabalho, preparo, mas quando a gente coloca numa balança custo-benefício, quando a gente vê a alegria dos pacientes no consultório, quando vê uma lesão e consegue tirar e evitar uma situação pior, né? Estimula a gente a sempre estar pedindo esse exame. Então eu deixo o alerta dos tumores gastrointestinais, necessidade de fazer exames preventivos e voltando à relação da obesidade com câncer. A gente tem 13 cânceres que estão amplamente desenvolvidos com obesidade. Então, se na verdade você quer prevenir o câncer do aparelho digestório, não é só com a endoscopia e com a colonoscopia, e sim com o equilíbrio da saúde mental e o equilíbrio da sua saúde física. Eu acho que isso aí é tão importante quanto o exame diagnóstico. Doutor Marcelo, os mais necessitados, obviamente, que precisam dos serviços do SUS, estão bem assistidos em relação a esses procedimentos de endoscopia. Me refiro a pessoal, a equipamentos. Como é que o senhor vê a nossa realidade, a nossa querida Paraíba nesse aspecto? Olha, os problemas de saúde do sistema público, né, é uma realidade e todos nós conhecemos, né? O que eu vejo é uma tentativa de, no momento, quem está hoje no governo, tanto na prefeitura quanto no governo do estado, procurando melhorar e procurando dar mais acessibilidade a esses pacientes. Eu vejo você falando de transplante, né, no estado, vejo você falando sobre o Opera Paraíba, que a gente já falou em outra oportunidade. Então, o governo do estado tenta cumprir seu papel, a prefeitura eu vejo cumprindo o papel dela. Hoje existe a regulação da prefeitura, então quem tiver dificuldade, quem quiser ter acesso a uma consulta, quem quiser ter acesso a um exame, antes ficava um pouco perdido, hoje tem a regulação, e a regulação ela é capaz de determinar o local certo e distribuir isso aí. Então eu vejo uma busca pela melhora, é isso que eu enxergo. Eu não tenho nenhum partido, eu não tenho nenhum vínculo nem com o estado, nem com a prefeitura, mas estou aqui passando só uma vivência, né, de que eu estou vendo uma busca por melhora, né? Se não é aquela melhora que esperamos, também eles também não têm os meios que poderiam ofertar melhoras, né? Então acho que há uma busca por melhoras e, de certa forma, desses pontos que eu falei, eu tenho visto um avanço. O doutor fala com muita propriedade, eu me lembro agora e vou ressaltar, tivemos aqui no podcast também o doutor Luiz Ferreira, o secretário de saúde aqui de João Pessoa, que falou da regulação e do Opera João Pessoa, que agora se agrega, estão trabalhando de forma harmônica com o Opera Paraíba, e aproveito para avisar que aqui no podcast Mais Vida, do dia 14 de março, teremos a presença do secretário de Saúde do Estado da Paraíba, o doutor Johnny Bezerra. Tanto irá certamente também falar do Opera Paraíba e de todas as novidades, avanços, o trabalho, os desafios do governo do Estado à frente da Secretaria de Saúde. Portanto, 14 de março, outro programa imperdível e de grande utilidade pública. E eu ressalto, o doutor falou muito bem, essa sincronia, vamos dizer, essa união só vem a beneficiar todos os pacientes mais carentes, mais necessitados. Não é isso, doutor?
Eu acho que vivemos em uma região que a gente precisa estar ofertando um diferencial para essa população tão carente, né? E se cada um fizer sua parte, o profissional de saúde, os agentes comunitários, a prefeitura, o Estado, o governo federal, então se cada um realmente cumprir seu papel, eu acho que a gente tem muito a avançar em relação à saúde e sistema público. E na sequência agora vamos falar um pouco mais a essa necessidade das cirurgias bariátricas. Aqui fala da bariátrica metabólica e também a necessidade, por muitas vezes, de se fazer a bariátrica a nível estético também. Doutor, qual as colocações principais nesses aspectos em relação ao senhor que atua, eu considero, porque conheço parte do trabalho, de forma brilhante nesses aspectos. E aí, doutor? Essa sua pergunta, eu queria agradecer a oportunidade de responder essa pergunta num meio de comunicação aí tão amplo, né? Cirurgia bariátrica estética realmente não existe. Não existe, né? Não existe. Não existe cirurgia bariátrica estética. A cirurgia bariátrica é um procedimento para controle de comorbidades, de doenças relacionadas à obesidade. Quem está fazendo cirurgia bariátrica estética corre alguns riscos desnecessários. Você pode correr os riscos, mas porque você tem outras coisas que dentro de uma balança vale a pena correr aquele risco. Mas correr o risco onde você não tem fatores que façam com que essa balança tenda para o lado da cirurgia, de certa forma é perigoso. O Conselho Federal de Medicina, o qual eu faço parte da Câmara Técnica de Cirurgia, está bem escrito. Quem quiser acessa o Google, regulamentação da cirurgia bariátrica pelo CFM, existem normas para isso, onde a cirurgia bariátrica ela deve ser feita na obesidade grau 2 e grau 3, com uma intratabilidade clínica e associado a algumas doenças. Essa é a cirurgia bariátrica, com o objetivo de qualidade de vida, aumentar tempo de vida e controle de comorbidades. Existe um meio termo, que é nos pacientes obesos grau 1, que existe uma condição especial, que isso aí vem cada vez mais forte, com mais evidências, e fez com que até mudasse o nome da sociedade, que antes era Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, agora é Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Surgiu a cirurgia metabólica, que é muito próxima da cirurgia bariátrica, mas para um grupo de obeso grau 1 que não era contemplado com a cirurgia bariátrica. Mas não foi porque houve uma concessão para operar bariátrica que tem obesidade grau 1, não. É para o paciente que tem obesidade grau 1, é diabético, tem um certo tempo de diabetes, tem um difícil controle da sua diabetes, associado à gordura no fígado, à hipertensão, à apneia do sono. Então, é um paciente que muitas vezes é um paciente até mais doente do que o obeso 2 e o obeso 3. Né? Então, esse paciente, os trabalhos, as evidências, que não são poucas, são inúmeras, mostram que há um benefício de operar esses pacientes, mas há um risco de operar os pacientes nessa classe que não se enquadram na real indicação da cirurgia bariátrica. E muitas vezes a gente vê um esforço muito grande de operar esses pacientes, tanto das equipes como dos próprios pacientes. Né? E a gente trabalha pautado, né, numa ética, pautado naquilo que a gente vê de evidência na literatura e aquilo que o Conselho Federal de Medicina nos permite e nos baliza. Doutor, eu achei muito interessante, eu acho que cabe uma pergunta agora ao senhor. Se o senhor se depara com um paciente que já tem um grau mínimo, que seja de obesidade, mas que diante de todos os exames ele não vê ou não tem nenhuma comorbidade. Mesmo assim, ainda seria propício uma bariátrica? Qual é a análise nesse momento, doutor? É muito, assim, a gente tem que avaliar com mais calma. Esse paciente precisa inicialmente de uma consulta. A gente precisa entender qual é o anseio dele. A gente precisa entender qual o histórico dele, que foi que levou a essa perda de peso, né? E qual é a perspectiva que ele tem de futuro. Okay? Um paciente que é obeso grau 3,
o tratamento clínico é muito falho. Não vai resolver para ele perder 5, 10%, porque tratamento clínico, muitos deles já tentaram várias dietas, tomaram remédio, já foram no endócrino e não consegue perder peso. Ele não é saudável. Ele tem os exames normais, uma questão de tempo. Tem uma apneia do sono, refluxo, colesterol, triglicerídeo, né? Então, na verdade, se a gente for buscar a fundo, com certeza já tem alguma comorbidade. E esse paciente, o tratamento clínico é falho, a literatura mostra isso bem claro, certo? Então, se a gente falou aqui no nosso podcast de prevenção, esse paciente é um paciente que precisa da cirurgia bariátrica. É diferente de um paciente que ontem era sobrepeso e aí teve um desajuste esse ano e ele virou uma obesidade grau 1, mas nunca fez dieta, não faz atividade. Então, um paciente que não passou por uma fase de tratamento clínico e está muito no início. Aí são pacientes completamente diferentes. Entendi. Entendeu? São pacientes diferentes. Não tem como a gente juntar tudo dentro da mesma classificação. Então, existe paciente que sim, que de cara a gente já manda ele para uma avaliação endocrinológica da equipe multidisciplinar para ver se ele se enquadra na cirurgia bariátrica. E tem paciente que a gente já vê claramente que não tem a indicação, né? E a gente, cabe ao médico, a oportunidade que ele tem. Ele pode dizer que quer, mas o médico ele tem por direito, por dever, esclarecer e passar a informação correta, baseada em evidência. Inclusive, por uma coincidência boa, aqui nesse momento ao vivo, nos estúdios da Dr. Play, estamos bem próximo aqui do segundo andar, até da clínica do Dr. Marcelo, que fica aqui nesse andar, mais precisamente no Pátio Shopping Alto e Plano. Não é isso, doutor? Exato. A gente trabalha numa clínica chamada Núcleo Bari. Lá a gente tem a oportunidade de trabalhar junto com vários profissionais, endocrinologistas, cardiologista, nutricionista, psicólogo, né, pneumologista, e a gente consegue com isso aí, urologista, né, a gente consegue com isso aí um time, né, que a gente realmente consegue colocar o paciente no centro. Não só, né, quando a gente está se referindo à cirurgia bariátrica, mas cirurgia de fígado, cirurgia de pâncreas, que é outra área onde a gente, né, exerce boa parte do tempo voltado nisso aí. Doutor, o senhor pensou no caso da clínica, o senhor cita com muita propriedade esse leque de profissionais que estão envolvidos, por exemplo, nos laudos necessários para uma cirurgia bariátrica, né? O senhor ressaltou muito bem aí, às vezes a pessoa não vê a importância, e talvez uma importância grandiosa, vamos até tratar daqui a pouco, também do psicólogo, né, da saúde mental nessa história, né, doutor? Como o próprio nome da clínica, Núcleo Bari, surgiu dessa minha ideia, onde o paciente é o núcleo central, né? E a gente tem várias pessoas para ajudar esse paciente. Não é só o cirurgião que ajuda, né? É a secretária, é a forma que a secretária recebe, é o conforto do paciente, é o paciente se sentir pertencente a um processo, é o paciente estar tranquilo, o paciente ter um contato com outros que fizeram, né? É o vínculo com todos esses profissionais da área, e o cirurgião é mais um elemento, né? Um elemento importante na busca do objetivo desse paciente, mas que todo mundo esteja alinhado com um compromisso maior, que é o bem-estar de uma forma ética, de uma forma baseada em evidência. Doutor Marcelo, o senhor acabou de falar que no aparelho digestivo são cerca de 13 tipos de câncer. Nós vamos abordar agora na sequência da próxima tela aí. Qual seria, doutor, se é que eu posso dizer dessa maneira, o câncer mais temido ou mais letal no âmbito do aparelho digestivo? Os mais frequentes, os dois mais frequentes de forma disparada, é o tumor coloretal, do intestino grosso e do reto, que a gente tem a colonoscopia, e o tumor do estômago, que a gente tem a endoscopia, voltando ao que a gente falou antes. O mais temido, que todo mundo tem, assim, aquele pavor, é o tumor de pâncreas. É uma mortalidade muito alta, né? Em linhas gerais, a gente tem um prognóstico difícil, porque é um câncer silencioso. Não tem endoscopia, não tem colonoscopia. Claro que um ultrassom ajuda a gente a ver as situações
maiores. Então, muitos desses pacientes só descobrem a possibilidade de ter um câncer de pâncreas quando tem muita dor abdominal ou quando fica ictérico, que é com aqueles olhos amarelados. E desses pacientes que têm acessibilidade ao sistema de saúde, seja público ou privado, 85% deles perderam a possibilidade de uma cirurgia curativa. Então, a gente trabalha com uma margem muito pequena, pela dificuldade de um diagnóstico precoce. O pâncreas é um órgão importante, o pâncreas é um órgão que tem sua função de produzir alguns hormônios, né, do controle glicêmico. O pâncreas tem uma função digestória importante na produção de algumas enzimas que é capaz de nos ajudar na digestão e na absorção de alguns nutrientes. Então, é de extrema importância. É uma glândula pequena, né, que fica por trás de vários órgãos abdominais, cercado por vasos importantes, por artéria, por veia. Isso que traz uma cirurgia mais delicada. E, infelizmente, a grande maioria dos pacientes, eles já passaram do momento de fazer uma cirurgia, né? Então, o grande temor é pelo câncer de pâncreas. E o próximo momento aqui em tela, citamos a relação entre a saúde mental e também toda a condição, por não dizer do corpo como um todo, e o aparelho digestivo também. Como o senhor vê isso? Eu creio que nunca foi tão citada a saúde mental, principalmente depois do advento, vamos dizer assim, da pandemia. Os psicólogos e psiquiatras do Brasil inteiro não estão dando conta. E aí, doutor? É um tema, né, bem crítico esse. E no dia a dia do consultório é bem nítido. Eu tento buscar bastante essa relação, né, até para colaborar com o paciente e para eu ter também minhas evidências do quanto isso é relevante, né? E a gente vê que tem um problema ali, trato gastrointestinal, e aí você, não estou passando por uma dificuldade, tive um problema, tive um estresse. Quando você está estressado, piora, né? E a gente acaba se envolvendo, de certa forma, com os pacientes, tem esses pacientes de longa data, né? E a gente vê que já fez de tudo, já tomou todos os remédios, e o paciente entende que é muito sensível o trato gastrointestinal dele às manifestações relacionadas à saúde mental, ao estímulo, o gatilho relacionado ao estresse, à ansiedade, que muitas vezes faz com que esses pacientes vai de gastro para gastro, já procurou todos os remédios, conhece todos os remédios, conhece todos os profissionais, já fez várias dietas, começa, né, a ir muito na internet, aí tem uma informação errada, evita comer isso, evita comer aquilo, daqui a pouco não come mais nada, né? E o foco principal, que é a saúde mental, o foco principal que é fazer uma psicoterapia, diminuir aqueles estímulos, claro que não vai ser 100%, não estou aqui dizendo que os problemas do trato gastrointestinal são relacionados só à saúde mental, que é tudo emocional, não é. Mas certamente as emoções influenciam, não sei o que estou dizendo, basta ir na literatura, as emoções influenciam muito na saúde do trato gastrointestinal e a saúde do trato gastrointestinal está associada às emoções. Depressão, né, só vou trazer essa patologia, não sou especialista em depressão, mas sei da correlação da saúde do trato gastrointestinal com depressão. E avanço mais no meu dizer, que a relação entre saúde mental e câncer do trato gastrointestinal. É muito forte isso, né? As mágoas, as depressões, as ansiedades, os momentos críticos, a falta do perdão, isso aí trazer consigo neoplasia do trato gastrointestinal. Vai lá, pesquisa, você vai ver evidências falando sobre isso. Hoje, nos grandes congressos de cirurgia coloproctológica, quando a gente fala de tumor de câncer coloretal, sempre tem alguém comentando de gatilho emocional e neoplasia. Doutor Marcelo Gonçalves, doutor, o momento, vamos dizer assim, crucial de o senhor informar um paciente que ele está com câncer, vamos imaginar um câncer sério, que ele tenha uma estimativa de vida, vamos dizer, provável pequena. Essa notícia, como se dá hoje adequadamente? Qual o momento? O médico tem que ser o mais sincero possível.
ou vai logo dando uma esperança? Como é que funciona, doutor? Eu sempre fiquei nessa imaginação, porque o médico tem que ser, nesse momento, um pouco também de psicólogo. E aí, doutor? Mais uma vez, eu agradeço por essa pergunta. É uma pergunta frequente para mim, porque eu trabalho na docência, eu trabalho com residentes, né? E a gente sempre está falando sobre isso, né? Eu tenho 20 anos de profissão, né? E com o tempo aprendi a lidar com essas situações, né? Nós somos brasileiros, nós somos nordestinos e temos a sensibilidade ali correndo nas veias, temos as emoções correndo na veia. Então, muito provavelmente, a gente não vai dar nada seco, rígido, fechar prognóstico, dar tempo de vida. Isso eu acho que não é legal. Certo? A impressão que eu tenho é que grande maioria dos pacientes já sabe, ele já entende, né? E até a família fica, olha, não fale para ele não, doutor, eu vou entrar antes, mas sabe como ele é estressado? Eu acho que muitas vezes atrapalha, porque no momento que o paciente está precisando de mais ajuda, de mais companheirismo, de uma pessoa que fique do lado, com uma pessoa que apoie, ele tem a sensação que a pessoa está escondendo dele, está mentindo. Então, eu acho que isso é ruim para o paciente, certo? Não sou seco em dar informação, mas eu acho que o paciente muitas vezes já sabe. Independente do que você fala, não precisa você falar, né? Você está lá lidando com um paciente, tem um diagnóstico de câncer, né? Não precisa você dizer naquele momento que é um câncer, até porque muitas vezes você nem sabe. Vai precisar fazer uma biópsia, vai precisar fazer uma cirurgia, mas você fala, olha, você tem um processo inflamatório, sempre há dúvida do que é, mas precisa fazer uma cirurgia, né? Precisa você estar agredindo mais o paciente. Se for uma situação que o paciente tem um diagnóstico de câncer, quando você falar para ele que ele vai precisar fazer um tratamento, vai fazer uma quimioterapia, já vai cair a ficha para ele. E se ele quiser, e se ele perguntar, doutor, seja sincero, fale, é câncer? Aí tem que dizer que é. Porque também há um compromisso, meu compromisso é com o paciente, né? E eu acho que todo mundo tem direito a saber o que está sentindo, o que está acontecendo com ele. Claro que não é uma regra, a gente fala de uma forma para um, fala de uma forma para outro, porque cada um tem uma forma diferente para receber. O que a gente não pode é ser um fator a mais de piora, porque estou falando aqui na última pergunta sobre saúde mental, né? E aí, quando o paciente vem com um diagnóstico desse, eu pioro a saúde mental dele, com certeza vai impactar em um monte de fatores inflamatórios que muitas vezes até é causa da piora do problema. Interessante. Doutor, o senhor tem visto um maior número de crianças com câncer no aparelho digestivo? Isso há uma incidência mesmo ou segue, vamos dizer, uma normalidade nos índices? Como eu falei, eu tenho 20 anos de profissão, né? Nunca trabalhei com crianças, né? Que eu fiz minha formação para cirurgia de adulto, mas o que eu fiz só na época da residência, a gente, né, passa pelos rodízios, que a gente chama, mas o que eu vejo no meu consultório é muita gente jovem, né? Faixa de 20, 30 anos, 30, 40 anos, com muita neoplasia, que a gente estuda que é neoplasia de 60, 70 anos de idade, e a gente, vez por outra, se depara com pessoas jovens. Mas quais são esses fatores de risco? A gente está a se perguntar. Não sei se relacionado ao tipo de alimento, ao condicionamento desses alimentos, né? Muito fala dos plásticos, da poeira, né? Da poluição, né? Outros fatores aí que não quer entrar em polêmica. Lógico, então, são vários fatores envolvidos que a gente está realmente abismado com a quantidade. O que eu digo é, se está tendo alguma desordem, tem de ser buscado, tem de ser pesquisado. Mas dentro disso aí entra aquilo que a gente sempre fala, qualidade de vida, saúde mental e confiança em Deus. Doutor, e nessa área digestiva dos cânceres, por exemplo, tratando-se de crianças, nós temos, assim, grandes médicos aqui na Paraíba? Com certeza, né? Com certeza. Não vou citar nomes para não cair
não esquecer de ninguém. Verdade, Até doutor. porque a lista é muito grande, então não vou certamente esquecer de alguém querido, de alguém, um profissional muito bom. Mas pode ficar sossegado, né? Aqui tem vários profissionais bons na cirurgia oncológica, tem hospitais que estão credenciados para ter o melhor atendimento dessas crianças. E agora, no nosso último tema, estamos quase no final, ao vivo aqui no podcast Mais Vida, pela Dr. Play, entrevistando o excepcional, posso dizer, doutor do aparelho digestivo, um grande cirurgião, doutor Marcelo Gonçalves. Doutor, tem aqui tecnologia e evolução em prol do aparelho digestivo. Eu vou citar alguns fatos dessa minha ligação, né? E eu sou um entusiasta também pela tecnologia. Doutor, eu estive testando muito, porque é só o que se fala, na inteligência artificial. E, por curiosidade, eu tenho testado vários sistemas gratuitos, inclusive, de inteligência artificial e voltado à saúde. Eu, por exemplo, essa semana, doutor, eu comecei em alguns chats, ou seja, que utilizam inteligência artificial, eu tipo colocava tal patologia, e aí eu perguntava tratamentos e medicamentos. E eu confesso, eu fiquei impressionado com o que eu observei. Tamanha a eficiência das respostas, o detalhamento das respostas e sempre aquela colocação final. Procure o seu médico, procure a indicação médica. Portanto, eu fiquei, eu posso dizer, maravilhado como isso vai agregar para a saúde como um todo. Eu estou muito motivado com o que está vindo, aparecendo a nível da inteligência artificial. E aí, doutor? Eu acho que os profissionais daqui para frente não adianta mais estar entrando em conflito, né? Entrando em conflito com isso aí é atestar que não está up to date, não está atualizado. Então, a inteligência artificial veio para ficar, vai nos ajudar, tem nos ajudado. Outras tecnologias têm avançado, o acesso à literatura mais rápido. Né? Hoje a gente faz cirurgia por vídeo, pequenas incisões. A gente está trabalhando com cirurgia robótica, né? Lá distante do paciente, né? E tudo em prol da qualidade da assistência à saúde. Né? Mas pode surgir dois pontos. Né? Primeiro ponto é, será ser seguro? Então eu acho que é importante ter a inteligência artificial, mas que seja endossado, né, pelo médico. Eu acho que sempre esse endosso de um médico responsável é válido. E o outro ponto é se a inteligência artificial vai substituir o médico, vai substituir os profissionais de saúde. Eu acho que quem não se preparar, né, de todas as formas possíveis, é possível que seja substituído. Verdade. É possível. Mas para aqueles que entenderem que a inteligência artificial, na verdade, vem como um parceiro, esse vai crescer muito. Eu fico muito feliz com a inteligência artificial, eu pessoalmente. Tenho ressalvas da necessidade do endosso do médico, mas fico muito feliz, porque a inteligência artificial vai nos dar mais liberdade para a gente fazer aquilo que a gente é alinhado. A gente vai ter mais tempo para o paciente. A gente vai ter mais tempo de tratar o que a inteligência artificial não trata, que é a saúde mental, é a possibilidade de ser mais humano, é a possibilidade de estar mais próximo. E as coisas, né, burocráticas do dia a dia, né, essa amorosidade do sistema, ele vai ser diminuído com a inteligência artificial. Então, a inteligência artificial, pelo contrário, ela vai nos dar a possibilidade de o ser humano ser mais humano. E o que não é do ser humano vai ficar mais com a tecnologia, com a inteligência artificial. Professor doutor Marcelo Gonçalves, o quão foi inteligente a resposta do senhor, porque eu estava comentando, a esposa que aqui está, a Verônica Amorim, que ajuda também na produção, no contexto do programa, o Alan, o Del, todas as pessoas que estão trabalhando nesse momento, eu fiz algumas perguntas que pode-se dizer até delicada à inteligência artificial. Fiz pergunta tipo assim, doutor,
estou com tal tipo de câncer, e agora o que eu faço? E muito interessante, muito prudente, porque atualmente ele busca em bilhões de informações que a nova atualização buscará em trilhões de informações. Portanto, quando ele dá aquele leque, mesmo sendo um resumo, eu achei muito prudente, muito atualizado, ele sempre ao final procure a orientação médica e os profissionais capacitados para tal. Tanto assim, eu achei que isso vai representar um avanço, e o senhor coloca de uma forma muito interessante que o profissional agora, ele vai ter que estar sempre muito além. E aí vem o lado humano, vem todos os fatores que farão a grande diferença, não é, doutor? Se o paciente chega para mim com uma patologia que ele já tem uma quantidade enorme de informação, para mim é ótimo. Né? Porque eu vou tirar as dúvidas pontuais dele e o tempo que eu ia dar, não é que a minha consulta vai ser mais rápida, é que eu vou me dedicar mais tempo a conversar com ele. Né? Aí ele vai ter outros anseios, no caso da cirurgia, como é a cirurgia, quanto tempo, na média qual é a perspectiva, então eu vou passar outras informações e ele vai estar muito mais completo. Muito importante. Doutor Marcelo Gonçalves, nós chegamos ao final. Eu queria, como eu tenho certeza, todo o público que está a nos observar, os que vão daqui a pouco no YouTube da Dr. Play Saúde, lá para a eternidade, esse nosso programa na íntegra, eu queria que o senhor, mais uma vez, reforçasse redes sociais, a clínica, e de coração quero agradecer imensamente. Eu tenho certeza todos que fazem a Dr. Play, porque eu tenho a exatidão. Estive e estou de um lado ou ao lado de um grande médico, um grande profissional, um grande ser humano. Parabéns, doutor. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado a Dr. Play pela oportunidade. Você sabe do alinhamento que eu tenho com o seu projeto, né? Do alinhamento que tivemos desde o primeiro momento que nos encontramos. Verdade, doutor. Me coloco à sua disposição, me coloco, na verdade, à disposição da população para a gente estar colaborando. Né? Eu entendo que aqui não é um momento que pode ser que o médico esteja perdendo tempo em estar em uma reunião, perdendo tempo em estar fazendo entrevista. Pelo contrário, eu vejo aqui como um compromisso que eu tenho com Deus, compromisso que eu tenho com minha profissão, de poder estar contemplando pessoas, né, com alguma dica de saúde. Com certeza, alguma coisa que a gente conversou aqui, a gente tem a oportunidade de impactar a vida de outras pessoas. Né? Estou lá no Instagram, né, drmarcelo.gonçalves, quem quiser acessar, deixa uma dúvida, né, uma pergunta, trabalho aqui no Pátio Shop, no Altiplano, e me coloco à disposição. Tá? Muito obrigado pela oportunidade e conto com outros convites. Com certeza, doutor, aqui agradecemos de coração, e a todos que estão a nos observar, aguardem as grandes edições que virão na sequência do podcast Mais Vida, aqui pela plataforma transformadora que leva a saúde com essa informação. Sempre uma informação investigada, pesquisada e de utilidade pública. Fiquem com Deus.